pouquinho sobre categorizações de risco para uma máquina quando a gente está pensando em adequação NR12. O primeiro passo quando eu quero adequar uma máquina NR12 é eu elaborar uma análise de risco dessa máquina. E essa análise ela vai me dizer quais são os riscos e perigos oferecidos por essa máquina e de que forma que eu preciso tratá-los, né? Quais são as soluções propostas para tratar esse risco. Mas no meio do caminho, entre eu determinar o risco e eu oferecer a solução, eu tenho que determinar qual o grau desse risco, ou seja, qual categoria de risco que essa máquina me oferece. Porque dependendo dessa categoria de risco, eu vou propor uma solução de segurança mais rígida, com mais elementos, mais componentes de segurança, ou uma solução de segurança mais simples, com menos componentes, né, de acordo com o grau de risco que ela me oferece. Por que é tão importante isso? Porque se na hora de eu categorizar a máquina, eu errar o grau de risco dela, eu errar a categorização, eu posso ou errar para cima, e aí de repente uma máquina que é categoria 2 ou 3 eu classifico como categoria 4, e isso vai me gerar um custo excessivo na hora de implementar o sistema de segurança, porque a categoria 4 me exige mais componentes, me exige um sistema de segurança mais robusto. Ou eu posso fazer o contrário, categorizar a máquina abaixo do que realmente ela precisa, e aí vai ser muito pior, porque aí eu vou achar que adequei a máquina, achar que ela está atendendo, mas mesmo assim ela vai continuar insegura porque eu não utilizei o sistema de segurança necessário, com os requisitos necessários para atender aquele grau de risco e para realmente tornar eficaz e tornar segura a operação com essa máquina. Como que eu determino qual a categoria de risco da minha máquina? Existem 3 critérios a serem avaliados, né? Minha categoria de risco pode ir de categoria 1 a categoria 4. O primeiro critério que eu avalio, conforme a tabela que a gente está vendo agora, é em relação à gravidade da lesão, né? Sendo S1 uma lesão leve e S2 uma lesão grave ou irreversível. O que seria uma lesão leve? Uma lesão leve seria um simples arranhão, uma pancada, um pequeno corte, um hematoma, algo que não geraria uma lesão irreversível, não teria possibilidade de ocasionar uma lesão irreversível no colaborador. Quando que as minhas máquinas eu posso colocá-las como categoria 1? É somente quando eu tenho uma máquina que a força dela, né, geralmente que a força dela não seja capaz de provocar uma lesão grave, né? Máquinas de porte menor, com força motriz menor, né, até 15 quilos de força, isso eu não consigo ocasionar uma lesão grave no colaborador. Então, se eu conseguir classificar a minha máquina como uma máquina que só tem a capacidade de provocar uma lesão leve, nessa tabela de classificação eu escolheria S1 e a minha máquina seria a categoria 1. Logo, os meus sistemas de segurança necessários para a categoria 1 são bem mais simples do que nas demais categorias, nos demais graus ali da nossa classificação. Agora, se na minha máquina eu identifiquei que ela tem força suficiente para gerar um risco mais alto, que ela tem força suficiente para causar uma lesão irreversível, como fratura, né, amputação, esmagamento de dedos, de membros, ou até levar ao óbito do colaborador, aí eu preciso tratar ela de uma forma diferente. E eu vou avaliar outros 2 critérios. O segundo critério que a gente avalia é em relação à frequência de exposição. E aí eu tenho que escolher entre F1 e F2 ali na nossa tabela. Sendo que F1 é a frequência de exposição baixa, ou seja, uma máquina que eu posso considerar ela mais automática, em que o operador precisa intervir para fazer um setup, para fazer uma limpeza, para alimentar o material e para retirar o material no final da máquina. E essa frequência de exposição é baixa, cerca de 1 vez por turno. Então, se essa máquina trabalha mais de forma automática, por mais que ela ofereça um risco de um acidente grave, a exposição a esse risco é baixa. Então, a minha categoria, a minha probabilidade de acontecer um acidente, ela é menor. Logo, eu vou tender a uma categoria mais baixa. Agora, se o contrário, né, eu tenho uma máquina que a frequência de exposição já é mais alta, que o operador vira e mexe precisa invadir a zona de risco para fazer um ajuste, para alimentar material, para retirar material, né, mais do que 3 vezes por turno, aí eu já tenho uma máquina com categoria de risco com frequência de exposição alta e logo a minha categoria de risco tende a uma categoria mais alta, entre 3 e 4. Mas vamos
tratar, né, o segundo passo dessa primeira escala. Vamos supor que a nossa máquina ela é uma máquina mais automática, logo a frequência de exposição é baixa. E eu entrei ali numa escolha na minha tabela em F1. O terceiro passo que eu avalio é em relação à possibilidade de evitar o dano. O que é esse critério de possibilidade de evitar o dano? Essa possibilidade de evitar o dano é justamente se com treinamento, com capacitação do operador, com medidas de sinalização, eu consigo evitar um acidente. Como por exemplo, imagine essa máquina que ela trabalha com portas fechadas ali e eu coloco identificações que atrás daquelas portas existe uma condição de risco, uma possibilidade de esmagamento, de corte, e eu treino o meu operador para não ligar a máquina, não acionar a máquina com as portas abertas, somente com elas fechadas, e ele me segue à risca esse procedimento que foi estabelecido, segue à risca esse treinamento que foi estabelecido. É possível evitar a lesão? Sim, é possível. Com medidas administrativas eu consigo minimizar a possibilidade de um acidente. Agora, se é o contrário, né? É uma máquina que trabalha toda aberta, o operador precisa, em decorrência da operação da máquina, ele precisa estar acessando a zona de risco, ele precisa alimentar a máquina, né? Eu não tenho possibilidade de operar a máquina somente com a porta fechada, eu tenho que estar acessando a zona de risco, né? Mesmo eu instruindo o operador, mesmo eu dando o treinamento adequado, mesmo eu identificando, a velocidade da máquina é alta e numa possível descuido, numa possível distração, o operador pode vir a sofrer um acidente. Então, essa minha próxima etapa da possibilidade de evitar a lesão é impossível, né? Eu preciso avaliar esse critério. Se é possível evitar a lesão com medidas administrativas, sinalização, treinamento, identificações de risco da máquina, a máquina é uma máquina com uma velocidade mais lenta e é possível com essas medidas administrativas eu evitar a lesão, aí eu tendo a uma categoria mais baixa, né? Pegando o nosso exemplo da máquina que está numa frequência de exposição baixa, né? Uma frequência de exposição baixa, com a possibilidade de evitar a lesão, e uma frequência de exposição baixa, a minha categoria de risco vai ser categoria 2. Agora, se a minha frequência de exposição é baixa, mas é impossível evitar a lesão porque a máquina é muito rápida, porque mesmo nos breves momentos que o operador precisa acessar, um descuido dele pode vir a ocasionar um acidente, então a minha categoria de risco é 3, porque aí eu vou escolher P2 ali na nossa tabela da possibilidade de evitar a lesão. Agora, já com uma frequência de exposição mais alta, eu já escolhi F2, agora eu estou entre categoria 3 e categoria 4, né? Não mais entre 2 e 3 como se eu tivesse escolhido F1. Eu estou entre 3 e 4, porque se a frequência de exposição é alta, quer dizer que a chance de acontecer um acidente também é mais alta. Agora eu vou novamente avaliar essa situação. É possível evitar a lesão? Com treinamento, com capacitação, né? Com instrução, com identificação de riscos, ou não? É impossível. Não adianta, mesmo eu treinando o operador, mesmo eu identificando o risco, qualquer descuido que ele tiver, né, qualquer distração mínima, pode acontecer um acidente. Esse é o próximo critério a avaliar. E aí eu gostaria de deixar aqui 2 exemplos, né, que seriam uma prensa é categoria 4 e uma máquina injetora, que é categoria 3. O que determina ela ser categoria 4 ou categoria 3 nesse caso? A prensa é uma máquina que ela trabalha aberta. Então, eu preciso que o operador alimente as prensas manuais, eu preciso que o operador alimente a peça ali. Então, o operador tem que colocar a peça, em decorrência da sua operação, ele precisa fazer esse acesso. A frequência de exposição é alta e a máquina é rápida. O operador ele precisa acessar a máquina em decorrência da sua operação, para alimentar a peça que vai ser prensada, né? Então, ele tem uma frequência de exposição alta ali, né? E mesmo que eu identifique a máquina, mesmo que eu identifique o risco de esmagamento, mesmo que eu dê um treinamento instruindo ele que ele não pode permanecer com a mão embaixo da máquina quando for acionar, um descuido mínimo, uma distração, se o operador não tiver num dia bom ali, ele pode vir a sofrer um acidente por um mínimo descuido, né? Não seria por uma negligência no procedimento, seria por algum descuido, alguma distração, porque a máquina é rápida, porque ele está o tempo inteiro colocando peça embaixo da ferramenta da máquina, e uma mínima distração ali, ele acionar a máquina com a mão lá embaixo, pode vir a ocasionar um acidente. Por isso, na minha prensa, eu tenho que escolher P2 ali, ou seja, é impossível evitar o acidente.
Então eu escolho S2, é uma lesão irreversível, eu escolho F2, é uma frequência de exposição alta, e eu escolho P2, é impossível evitar o acidente. Logo para a prensa eu tenho categoria 4. Agora, diferente da prensa, uma máquina injetora, por exemplo. Uma máquina injetora eu também tenho risco de acidente grave, né? Ela é uma máquina que pode promover esmagamento, dependendo do tamanho da injetora, até esmagamento de corpo, que levaria ao óbito, né? Então eu tenho risco de acidente grave. A minha injetora é S2 ali na minha tabela de classificação. A minha injetora tem uma frequência de exposição alta, porque o operador ele tem que acessar mais do que 2 ou 3 vezes por turno para tirar a peça que eventualmente enrosca, né, para fazer limpeza ali nas cavidades do molde de injeção, até no bico de injeção. Então ele tem que fazer esse acesso. Só que, diferente da prensa, a injetora, em sua operação, o material ele é injetado de forma automática. O operador não precisa alimentar a peça. Diferente da prensa, a injetora pode trabalhar com uma porta fechada, ali em que o operador não precisa ficar tendo acesso à zona de risco. Então, se eu treinar o meu operador para ele trabalhar com a porta fechada, e toda vez que ele precisar acessar, toda vez que ele for abrir a porta, ele desligar a máquina antes, e ele seguir rigorosamente esse procedimento, a chance de acontecer um acidente ela vai ser muito menor, né? Se eu tiver identificações, risco de esmagamento, né? Desligue a máquina antes de abrir a porta, faça um bloqueio, né? Siga o procedimento. Se eu tiver essas medidas administrativas, eu vou minimizar muito a possibilidade de acontecer um acidente. Não vai ser uma mínima distração do operador que vai ocasionar um acidente, mas sim um ato de negligência em relação ao procedimento. Mas pode acontecer também situações de negligência, em que o operador vai abrir a porta sem parar a máquina, que ele não vai seguir o procedimento, pode. E por isso a gente precisa ter sistemas de segurança que monitorem a abertura dessa porta, que parem a máquina, que bloqueiem as válvulas. Só que é fácil da gente enxergar que nessa máquina, nesse tipo de máquina, a chance de acontecer um acidente é muito menor do que seria numa prensa. Que numa prensa, o mínimo descuido pode acontecer um acidente. Nessa é necessário uma negligência maior em relação ao procedimento, ou uma falha de componente, alguma coisa que com desgaste de componentes não adequados utilizados na máquina, pode vir a acontecer um acidente, um acionamento não intencional que gere um acidente. Só que para mim adequar a máquina injetora, eu posso sim considerar ali na nossa tabela de classificação a condição P1, ou seja, com medidas administrativas, sinalização, treinamento, é possível minimizar a chance de acidente. Então ela não seria uma categoria 4, mas sim uma categoria 3. E o que isso é importante para nós? A categoria 3, ela me exige uma série de simplificações no meu sistema de segurança em relação à categoria 4. Por exemplo, na categoria 3, eu posso ter vários sensores em série em um mesmo dispositivo de monitoramento. Já que na categoria 4, não. Para cada sensor, eu preciso ter um dispositivo de monitoramento exclusivo. Ou seja, para cada sensor que eu colocar na minha máquina, sensor, cortina de luz, barreira, para cada dispositivo de segurança de visão, eu preciso ter uma interface de monitoramento exclusiva. Já na categoria 3, eu posso ligá-los em série. Outra coisa importante, a minha fonte de movimentação, a minha fonte que aciona a minha movimentação de risco, seja ela um motor, seja ela um cilindro hidráulico, pneumático, né? E aí, se for um motor, seriam os meus contatores e drives, se for um cilindro hidráulico, uma válvula hidráulica, um bloco, né? Se for um cilindro pneumático, uma válvula pneumática. Na categoria 3, eu preciso ter dois componentes fazendo a redundância nesse acionamento, ligados em série, só que só um deles tem necessidade de ser monitorado. Já na categoria 4, eu preciso ter dois componentes fazendo esse bloqueio ou acionamento do meu cilindro, do meu motor, e eu preciso monitorar os dois. Em termos de contator, o custo disso não é representativo. Agora, em termos de válvula, já eleva bastante, porque uma válvula monitorada é bem mais caro do que uma válvula comum. Então, é importante a gente determinar bem a categoria de risco para que a gente não gaste em excesso e também para que a gente não peque por negligência ali e não implemente um sistema de segurança que seja ineficaz para a necessidade da máquina.